E aí, gente, tudo bem? Então hoje eu queria fazer esse videozinho sobre inferência na lógica matemática, tá? Justamente por conta daquela monitoria tal, que eu achei que podia dar uma melhoradinha, eu acho que ficou um pouco confuso ainda. Então, falar um pouquinho de inferência, tá? Seguinte, gente, inferência então basicamente é você conseguir derivar um conhecimento, certo? A partir de um conjunto de outros conhecimentos que você já tinha. Tranquilo? Então, existem três principais. Eles são a indução, a dedução e a abdução. Aqui na lógica proposicional que a gente está estudando agora, a que a gente utiliza é a dedução. E o que é a dedução? A dedução é que você consegue concluir alguma coisa, certo? A partir de um conjunto de premissas verdadeiras. Tranquilo? Então, como que isso vai aparecer pra gente em lógica matemática? Tá? Vai aparecer da seguinte forma. A gente tem... Opa! Nossa senhora, não dá pra escrever. Aí. A gente tem isso daqui. Isso daqui, o que que é? Isso aqui é uma hipótese. Dentro dessa hipótese, a gente tem um conjunto de premissas, que a gente vai chamar de alfa 1, alfa 2, infinito, até alfa n. Tranquilo? Isso não é bem um n, mas enfim, é alfa n. Tranquilo? E a gente consegue fazer o quê? Concluir, e isso vai ser representado dessa maneira, por essa catraca, eu acho que é o nome. Então a gente consegue concluir alguma coisa, um beta, nesse caso, tá bom? Então, uma hipótese, certo? Englobando um conjunto de premissas, você consegue concluir alguma coisa. Ponto. Aqui, essas premissas, todas elas sempre vão ser verdadeiras. Inclusive, vocês podem encontrar em alguns exercícios, se vocês forem atrás da internet, da seguinte forma, tá? Você tem alfa 1 e alfa 2 e alfa 3, e isso você conclui beta. Por quê? Porque a gente está concluindo que isso tudo aqui, tá? Todo esse cara aqui, ele é verdadeiro. Tranquilo? Se é verdadeiro, então é verdadeiro. Lembra? A parte da condicional e tudo mais? Então, se x, então y. Se isso daqui tudo for verdadeiro, eu consigo concluir beta. Tranquilo? É dessa forma que a gente vai encontrar geralmente em lógica matemática. Show? Então, a gente consegue provar esse tipo de coisa, tá? Lembrando que a inferência é um conjunto de regras que vão manter a veracidade das informações. Vai dar para entender isso um pouquinho melhor. Geralmente, a gente, na verdade, todas as vezes a gente consegue provar por meio de uma tabela verdade. Então, eu vou pegar aqui o modus ponens, tá? Modus ponens, talvez minha letra não seja das melhores, mas eu tenho aqui um P, um Q, e o modus ponens, ele fala o seguinte, tá, gente? Que a partir das premissas se P, então Q, e a premissa P, eu consigo concluir que, tranquilo? Como que a gente prova isso por meio de uma tabela verdade? Vamos lá. Eu tenho aqui então as premissas. Se P, então Q, a premissa P e a conclusão Q. Tranquilo? Vamos lá. Então, monta a tabelinha aqui. Show? Show. Essa daqui então é a nossa conclusão. Show de bola. Aí aqui a gente vai montar a tabelinha então, que isso daqui não é novidade para vocês, tá? V, F, V, F, V, V, F, F. Desculpa a letra, tá? Mas então, essa daqui é a nossa, são as nossas duas letrinhas que a gente vai usar aqui. Beleza. Primeira premissa, se P então Q? V com V, verdadeiro. Vera Fischer é falsa. F com V, verdadeiro.
F com F, verdadeira. Lembra? Só Vera Fischer aqui que é falso. Eita ferro. Então, beleza. Aqui a gente só vai copiar, certo? A coluninha do P. Então, V, F e F. E aqui a gente copia a... Bom, não vou copiar ainda. A ideia aqui é o seguinte, gente. Pela tabela verdade, certo? A gente vai ter que olhar as linhas críticas. O que são as linhas críticas? Lembra que eu falei anteriormente que a nossa dedução ela precisa que todas as premissas sejam verdadeiras? Então, não tem por que a gente considerar uma das premissas é falsa, aqui, concorda? Então, a nossa linha crítica é onde todas as premissas são verdadeiras. E a gente só vai se importar com elas, tá bom? Esses caras aqui esquece, foca nas suas premissas, tá? E aí a gente tem que ver se aonde as nossas premissas são todas verdadeiras, e essa é a linha crítica, se a nossa conclusão é verdadeira. Se a gente olhar aqui, ela é verdadeira. Então, a gente provou que a gente consegue deduzir que se P, então Q, e o P, a gente consegue concluir que Q. Então, gente, a gente tem algumas leis, né? Algumas regrinhas que a gente conhece, tá? E eu vou dar uma passadinha nelas aqui para vocês. Primeira delas, modus ponens, tranquilo? Ou então você pode encontrar como a eliminação, tá? Da condicional. Tranquilo. Ele diz pra gente o seguinte, ó. Se eu tenho uma premissa verdadeira, se P, então Q, e outra premissa verdadeira, P, eu consigo concluir que, tranquilo? A gente fez agora a tabela verdade, mas precisa fazer a tabela verdade? Não precisa. E eu vou tentar explicar sem usar a tabela verdade, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá. Então, imagina o seguinte, vamos transformar esses carinhas aqui, essas letras ou fórmulas, lembrando que, gente, esses daqui são letras, tá? São proposições meramente ilustrativas. Aqui eu poderia ter uma fórmula gigante, aqui eu poderia ter outra fórmula gigante, desde que fosse a mesma fórmula gigante aqui, tá bom? Vamos lá. Então, imagina que isso daqui está dizendo o seguinte. De BSI tem lógica matemática, tá? O que ele está falando aqui? Se eu sou de BSI, então eu tenho lógica matemática. Isso é uma regra, eu sei que é verdade. Se você é de BSI, você vai ter lógica matemática em algum ponto do seu curso. P, ele está falando aqui, ser de BSI, tranquilo? Então, beleza. Se eu sou de BSI, eu tenho lógica matemática. Eu sou de BSI. Então, eu consigo dizer que eu tenho lógica matemática, certo? É isso. É basicamente isso, gente. Bem tranquilinho o modus ponens, né? Eu no começo é um pouco confuso e tal. Eu peço até perdão por não ter muitas cores aqui de giz, de caneta, mas é o que tinha aqui em casa. Mas enfim, deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Modus tollens, sem problema também, bem tranquilinho. Modus tollens, tá? O que ele fala? O que o modus tollens fala pra gente? Ele fala o seguinte: se eu tiver uma premissa, se P, então Q, e outra não Q, tá? Eu consigo concluir não P. Tranquilo? Então, pensa no seguinte. De novo, velho. Mesma coisa de antes. Se eu sou de BSI, então eu tenho lógica matemática, certo? Se eu sou de BSI, em algum ponto do meu curso eu vou ter lógica matemática. Tranquilo? Só que, o que eu sei aqui? Eu sei que é verdade que eu não tenho lógica matemática em nenhum ponto do meu curso, tá? Logo, o que a gente pode inferir? Que eu não sou de BSI. Porque se eu sou de BSI, eu tenho lógica matemática. Se eu não tenho lógica matemática, então não tem como eu ser de BSI no nosso mundo, tá bom? É isso que modus tollens fala pra gente, tá? É super tranquilo também. Fechou? Show de bola. Vamos ver o segundo. O terceiro, na real. Introdução da conjunção. Da conjunção. Então, deixa eu escrever aqui rapidão. Nossa, que letrinha.
introdução da conjunção, ou você também pode encontrar assim, que é muito mais fácil. Na verdade, eu acho que é o contrário. É o contrário. Fiz besteira. Vem aqui na frente. Tranquilo? O que a introdução da conjunção fala pra gente? Se eu tenho uma premissa P, uma outra premissa, que é, lembrando que as duas são verdadeiras, eu consigo concluir P e Q. Por quê? As duas primeiras premissas são verdadeiras, certo? E eu sei que para eu ter um resultado verdadeiro aqui, eu preciso que tanto a primeira quanto a segunda proposição da relação de conjunção aqui sejam verdadeiras. Lembra? V com V dá V, F com V dá F. Então eu preciso que os dois sejam verdadeiros. Se eu sei que os dois aqui são verdadeiros, porque a gente tem que considerar que eles são verdadeiros as premissas da sua hipótese na dedução, então eu posso dizer que a conjunção entre esses dois é verdadeira. Eu posso falar isso. Então pensa o seguinte, eu dou monitoria de lógica matemática. Eu sou feliz. Os dois são verdadeiros, não são? Então eu posso falar que eu dou lógica matemática, eu dou monitoria de lógica matemática e eu sou feliz. Show de bola? Opa, quase que cai de novo. Nenhuma novidade. Show. Então, eliminação da conjunção ou eliminação da conjunção, tranquilo? Essa daqui é a forma que vocês vão representar na hora de fazer exercício. Então, tranquilo, o que ela fala pra gente? É o contrário do que a gente tinha falado. P e Q. Conclusão disso é P e também Q, tá? Separadamente. Mesma coisa, gente. Vocês sabem que para que essa relação seja verdadeira, para que essa premissa seja verdadeira, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Se as duas proposições são verdadeiras, eu consigo dizer que individualmente P é verdadeiro e individualmente Q é verdadeiro. Show de bola? Então, imagina aqui. Eu gosto de pizza, tá? E eu estudo na FT. Os dois são verdade, tá bom? Então, eu posso dizer, eu gosto de pizza, mas eu não preciso falar que eu gosto que eu estudo na FT também. Eu posso falar só gosto de pizza. Eu posso falar só estudo na FT. Tá bom? Então, eles são verdadeiros e são separadinhos. A gente consegue separar os dois, porque os dois são verdadeiros. Show? Era pra ser um joia, mas eu mostrei a caneta. Vamos pra próxima. Adição ou introdução da disjunção. Deixa eu tirar esse pingo aqui. Beleza. É assim que vocês vão representar, tá, gente? Na hora de fazer os exercícios. O que ele fala pra gente? Ele fala aqui, eu tenho um P, eu posso concluir P ou Q. Por quê? Esse cara é verdadeiro, certo? É a nossa premissa, da nossa hipótese. Ele é verdadeiro, tranquilo? E a gente lembra que a gente viu já que falso com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro por falso dá verdadeiro. Verdadeiro por verdadeiro dá verdadeiro. Logo, eu não preciso de um ou com um outro verdadeiro aqui. Eu posso colocar o que eu quiser. Ele não precisa ser necessariamente verdadeiro, tá? Então, é por isso. Esse cara é verdadeiro? É verdadeiro. Ou falso? Continua sendo verdadeiro, tá? Não tem problema, você consegue tirar essa conclusão. Então, imagina o seguinte. Ou eu sou de BSI, ou eu sou de TADS, tá? Eu posso ser os dois? Não posso. Mas eu sei que eu sou de BSI, mas eu também sei que eu não sou de TADS. Só que ser de TADS é falso, tá? E ser de BSI é verdadeiro. Verdadeiro com falso continua sendo verdadeiro. Sem nada de novo, tá? Olá pessoal, tudo bem? Aqui durante o processo de edição do vídeo eu percebi que no momento que eu tive que regravar eu precisei passar, tá? Olá pessoal, durante o processo aqui de edição do vídeo eu percebi que por conta de ter que regravar a segunda parte,
certo? Eu acabei pulando a parte de eliminação da disjunção, então vamos passar aqui rapidinho para não termos problema com essa parte, certo? Então, vamos lá, gente. Mesmo esqueminha de antes, só não está na lousa. Eliminação da disjunção, ou silogismo disjuntivo, ou essa representação aqui, certo? De eliminação da disjunção. Então, beleza, gente. O que ela propõe para a gente? Ela diz o seguinte: com uma premissa P ou Q e uma premissa não P, eu posso concluir que, e aqui eu já aproveitei para representar a outra forma que pode aparecer para vocês, tá bom? Então, eu tenho aqui a premissa P ou Q e a premissa não P, certo? Se isso aqui for verdade, lembra que todas as premissas têm que ser verdadeiras, então Q, certo? Gente, vamos entender isso um pouquinho melhor. Ó. O exemplo aqui. Eu faço TADS ou faço BSI, certo? Aqui. Ou um ou outro. Só que eu também sei que eu não faço TADS. Tranquilo? Faço TADS ou BSI e eu não faço TADS. Logo, eu sou de BSI. Por quê? Porque eu sei que é um é verdadeiro ou outro é verdadeiro, ou os dois são verdadeiros. Só que aqui ele já afirma para mim que é verdadeiro, é real, que eu não faço TADS. Então, o único cara que sobra para ser verdadeiro aqui é eu sou de BSI. Tranquilo? Acho que nenhum problema. Só repassando, tá? Passar aqui para repassando não, né? Passando para vocês, para a gente não ter problema com dúvidas depois, tá bom? Não deixar essa brecha aí para vocês. Perfeito, gente? Vamos voltar pro vídeo normal. Beleza, então. Prova de divisão pela divisão em casos ou DC. DC. Tranquilo? O que a divisão em casos fala pra gente? Ela fala o seguinte, que se eu tenho P ou Q como premissa verdadeira e tenho P, se P, então R. E também tenho se Q, então R, o que eu posso concluir? Posso concluir R. Tranquilo? Por quê? Ele está falando aqui. Na disjunção, eu sei que ou os dois são verdadeiros, ou um deles é falso, e ainda assim continua verdadeiro, certo? E ele fala aqui pra mim, se esse cara, então esse cara. Se esse cara, então esse cara. Ou seja, independentemente de qual dos dois é verdadeiro, ou qual dos dois é falso, o resultado ele vai sempre inferir em R. Porque se esse cara é verdadeiro, então C, então R. Se esse cara é verdadeiro, C, então R. Por exemplo, ou eu sou de BSI, ou eu sou de TADS. Tranquilo? O que acontece? Independentemente se eu sou de BSI ou TADS, o resultado vai ser R. Então, aqui é estudo na FT. Tranquilo? Se eu sou de BSI, eu estudo na FT. Se eu sou de TADS, eu estudo na FT. Só que eu sei que eu não sou de TADS, eu sou de BSI. Logo, eu sou de BSI, então R. R. Agora, vamos supor que algum colega de vocês de BSI não, de TADS, chega aqui e fala, mano, eu não sou de BSI, eu sou de TADS. Se de TADS, então estuda na FT. Todo mundo estuda na FT. Tranquilo? É isso que é a divisão em casos. Independentemente de qual dos dois é verdadeiro, o resultado deles sempre vai ser o R. Tranquilo? Bem de boa também. Deixa eu até organizar isso aqui porque é a segunda vez que eu gravo e eu me perdi todo. Transitividade ou silogismo hipotético. Também super tranquilo. TR, né? Já devem ter visto bastante. Então vamos lá. O que ele fala pra gente? Que se eu tenho uma premissa, se P, então Q, e outra premissa, se Q, então P, opa, se P, então Q não. Se Q, então R, rezinho sem vergonha. Então R, o que eu posso concluir? Posso concluir que se P, então R. Por quê? Esse cara, ele vai
ele vai indicar que é esse. Então, se P, então Q. E ao mesmo tempo, se Q, então R. Ou seja, se P é verdadeiro, Q vai ser verdadeiro. Se Q for verdadeiro, R vai ser verdadeiro. Logo, esses dois são verdadeiros, eu posso encurtar o caminho. Se P, então R. Tá bom? Então, imagina o seguinte. Se eu durmo tarde, eu falto a aula. Se eu falto a aula, eu perco matéria. Então, toda vez que eu for dormir tarde, eu vou acabar perdendo matéria porque eu faltei a aula. Tá? É o encurtamento de caminho. Se eu durmo tarde, logo eu perco matéria. Show? Também é super tranquilo, tranquilidade. Introdução e eliminação da bicondicional. Vou fazendo uma paulada só porque é bem tranquilo também. Introdução, eliminação da bicondicional. O que a introdução fala pra gente? Se eu tenho P, então Q, e também tenho a outra premissa, Q, então P, eu posso concluir que P, se é somente C, Q. Vou ter até que fazer esse cara um pouquinho pro lado. Tranquilo. Isso daqui, lembra que eu falei que esse cara pode ser representado por um E? Se você olhar aqui, ó, a gente tem o negócio a parte de bicondicional material da equivalência, que a gente já viu. Então, é bem tranquilo mesmo. Tá? Super de boa. Agora, eliminação. Eliminação. Processo contrário. Ele fala que se eu tenho a premissa P ser somente C, Q, eu posso concluir que se P, então Q, e se Q, então P. Também, gente, mesma coisa. Bicondicional material, a gente consegue transformar nessa versão aqui, a gente consegue decompor dessa forma. Show? Esse daqui não tem nenhuma novidade, inclusive puxa bastante a parte de equivalência que a gente já viu. Opa, quase que cai. Já vimos e já trabalhamos bastante. Vamos para o próximo que é mais legal. Dilema construtivo. Tá? Dilema construtivo. O que ele fala pra gente? Ele fala aqui, se eu tenho uma premissa P, então Q. Uma outra premissa, se R, então S. E uma outra premissa ainda, P ou R, eu posso dizer que Q ou S. Por quê? Ele está falando aqui, P ou R são, um dos dois é verdadeiro ou os dois são verdadeiros. Lembra? De junção, ou os dois são verdadeiros ou pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Tá? E aí ele fala, se for P o verdadeiro, então Q. Certo? Se for R o verdadeiro, então S vai ser verdadeiro. Como a gente não sabe qual dos dois que é o verdadeiro, o que a gente pode inferir? A gente pode inferir que ou Q ou S são verdadeiros. Certo? Então, imagina o seguinte, tá? Se eu durmo cedo, eu vou para aula. Se eu durmo tarde, eu falto a aula. Ou eu durmo cedo, ou eu durmo tarde, tá? Eu sei o que eu vou fazer amanhã, se eu vou dormir cedo, se eu vou dormir tarde? Não sei, mas eu sei a consequência disso. Logo, ou eu vou dormir cedo, ou eu vou dormir tarde. Então, isso vai implicar que ou eu vou para aula, ou eu não vou para aula. Tranquilo? Beleza, então, gente. O próximo agora, também bem bacana, dilema destrutivo. Dilema destrutivo. Tranquilo? O que ele fala pra gente? Ele fala que se eu tenho uma proposição, uma premissa P, então Q, uma premissa R, então S, e uma premissa
não Q ou não S, eu posso concluir, então, não P ou não R. Tranquilo? Então, vamos lá. Ele está falando assim, poxa, se o P for verdadeiro, então o Q é verdadeiro. Se o R, deixa eu arrumar esse R, se o R for verdadeiro, então o S é verdadeiro. Só que eu sei que ou não Q ou não S é verdadeiro. Ou seja, um desses caras aqui não está acontecendo. Um desses caras aqui vai ser falso. Ou os dois, tá? Então vamos lá. E isso vai implicar em ou esse cara é falso ou esse cara é falso. Por quê? Se esse, então esse. Se o verdadeiro não é esse, então esse também não. Então vamos lá, vamos para o exemplo que fica mais fácil. Imagina o seguinte, se eu estudo, eu aprendo. Se eu jogo videogame, eu me divirto. Agora, eu sei que ou eu não aprendo, ou eu não me divirto. Logo, a gente conclui o seguinte, que ou eu não estou estudando, ou eu não estudo, ou eu não me divirto. Um dos dois. Deu para entender? Então, vamos lá. Se eu estudo, eu aprendo. Se eu jogo, eu me divirto. Agora, ou eu não aprendo, ou eu não me divirto. Logo, ou eu não estudo, ou eu não jogo videogame. Tranquilo? Bem de boa essa também. Beleza então, gente. Primeiro exercício aqui. São bem simples, tá? Só pra ver se vocês conseguirem entender. Ó. Se A, então B ou C. Também isso é uma premissa. Outra premissa, não B. Outra premissa, não C. E a conclusão disso tudo tem que ser não A. Tranquilo? Se você puder, pausa, tenta resolver e depois veja a correção. Mas enfim, vamos lá então. 1, 2, 3. A, então B ou C. Não B, não C. Certo? Essas daqui são as premissas que a gente tem. Show de bola? Então, o que você vê aqui? Ó, esses dois aqui estão negando e a gente tem esse cara aqui. Tem como a gente chegar nele de alguma forma? Tem. O que a gente faz? A gente pega então aqui na 4, a gente vai usar a inserção da conjunção. Então, eu sei que não B é verdadeiro. E o não C é verdadeiro, eles são premissas, certo? São todas verdadeiras. Então, se eu colocar os dois juntos, vai continuar sendo verdadeiro, certo? Então, E, não C. Até aí, sem novidade nenhuma. Vamos para 5. Ah, vale lembrar, temos que anotar o que a gente fez. A gente fez a inserção da conjunção entre quem? 2 e 3. Linha 2 e linha 3. Show? Vamos lá para o 5 agora. Bom, a gente ainda quer chegar nesse cara, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Equivalência lógica, um De Morgan. Como é que a gente faz então? Vai ficar aqui fora o não. Vamos, então, extrair o não desses caras. Até aí eu acho que todo mundo lembra, né? Então, o não B vira B. O E vira ou. E o não C vira C. Por quê? Porque isso daqui, se a gente fizer o De Morgan e jogar o sinal de não para dentro de novo, ele vai virar não B e não C. É equivalente lógica. Tranquilo? Agora, isso daqui é um De Morgan. De Morgan na linha 4. Show? E aí agora a gente tem se A, então B ou C, e eu sei que não B ou C, o que eu posso inferir? Não A.
certo? Modus ponens, tranquilo? Modus ponens não, modus tollens. Certo? Então, 6 aqui vai ser não há, por quê? Modus tollens. Se eu tenho uma negação aqui, tá? Ou melhor, se eu tenho A, então B ou C, e eu sei que é verdade que não B ou C, então eu posso inferir também que é uma verdade, não há. Modus tollens. Tranquilo? Esse foi o primeiro exercício. Acho que, sem novidade, bem tranquilinho, usando os conceitos que a gente viu. Show? Beleza, gente. Então, vamos lá. Segundo exercício aqui para poder fechar. Ó, a gente tem essas premissas, então. E a primeira coisa que a gente consegue visualizar aqui, show? A gente consegue ver um modus ponens. Por quê? Se eu tenho se B, então A ou C, e eu sei que eu tenho B, então o que eu posso inferir? Posso inferir A ou C. Tranquilo? Então vamos lá. 4A ou C. Aí a gente anota aqui, entre o 2 e o 3, nós temos um modus ponens. Show? 5 agora. Ó, eliminação da disjunção, certo? Porque a gente tem o não há. A gente sabe que é A ou C. Um dos dois é verdadeiro ou os dois são verdadeiros. Tranquilo? Só que a gente sabe aqui que na nossa premissa ele está falando que não há é verdadeiro. Logo, A vai ser falso. Show? Então a gente consegue fazer essa eliminação. Isso daqui fica C. Então a gente pega linha 4, eliminação da disjunção. Linha 4, né, com a linha 1. 1 e 4, eliminação da disjunção. Também é um exercício super tranquilo, acho que não tem nenhuma novidade, só para a gente conseguir entender bem os conceitos, né, fixar bem os conceitos. Gente, esse foi uma tentativa de explicar um pouquinho para vocês, ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Eu senti que tinha um pouquinho de dificuldade ainda com entender os conceitos, ver que eles não são mágica, né? Porque geralmente os materiais didáticos eles podem seguir muito para essa parte de é assim que acontece, magia, e aí fica um pouco confuso na cabeça. Mas eu espero que desse jeito vocês tenham visto que não é mágica, existe toda uma lógica por trás, tá bom? Fique mais fácil para vocês conseguirem fazer os exercícios aí que tem que fazer para quinta-feira. Se ainda sobrar alguma dúvida, fiquem à vontade, me chamem no WhatsApp, podem me chamar por e-mail também, sem menor problema. E se ainda assim não se sentirem muito confortáveis, quiserem um contato um pouco mais próximo, terça-feira agora tem monitoria do Guilherme, se eu não me engano, das 4 às 6 da tarde. E as minhas são quinta-feira, depois da aula, a partir das 2 horas às 4 horas, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender, que tenham gostado. E é isso, gente. Qualquer coisa, é só chamar.